que havia muitas partes de mim que não estavam ativas. Não é que não estivessem vivas, eu nem sabia que elas existiam. E eu completamente desconectada do meu feminino. Vejo muitas mulheres que começam a ter doenças femininas, não é? Nesta zona. Porquê? Porque é a explosão, aquilo que estava guardado, o corpo somatizou-se. O feminino nasce, é despertado com outras mulheres. E é nesta integração, neste olhar, nesta união, que nasce a sábia, que nasce a mulher que é inteira, porque não lhe falta nada. E ainda geria uma clínica médica. E geria também a partir da Avenida da Liberdade. Mas o feminino é muito mais que o batom vermelho ou a unha vermelha. Eu sou Susana Mota e vou-te contar como é que eu passei do vazio de gerir milhões de euros a mentora de mulheres 40 mais que estão cá para viver a melhor fase da sua vida de sempre. Durante o dia, durante muitos anos, eu geria milhões de euros. E à noite, eu sentia-me uma stripper, literalmente. Eu saía da Avenida da Liberdade para o verão, para o pole dance, de lingerie e saltos vertiginosos que os comprava na Praça de Espanha, onde as colegas também compravam. Isto para te dizer que esta é a minha história. A história de um padrão muito racional, de um pensamento lógico, brilhante, de uma vida fechada em caixas, na caixa da inteligente, da good girl, daquela que seguiu o papel, o by the book, como a sociedade lhe pedia, em que me sentia apagada, sem vida. Eu sentia, na verdade, chegava ao final do dia tão vazia que fui à procura para me descobrir, para me explorar. E isso só podia estar num sítio, no corpo. Porque usar a mente, a cabeça, o racional, o pensar, eu passava o dia inteiro a fazer isso. A cumprir os papéis. Analisar os milhões, tentar descobrir alguma falha contabilística, tentar vibrar com aquilo que não vibrava. Ok, é como é, vendeu assim, e foi este mercado, e foi este produto, e baixou a margem. Sabem, não ativava nada em mim. Era só a cabeça. Era só, ok, deteta isto, é fantástico, como é que as empresas funcionam, como é que geram os seus recursos, as vendas, a fábrica operacional, os recursos humanos, a estratégia. Mas sabem, eu senti, ok, eu tenho formação para fazer isto, mas havia algo de mim que precisava de ser ativado, que precisava de vida. Aquilo não me fazia feliz. Então foi no pole dance que eu descobri, me trabalhei muito enquanto mulher, muito o meu feminino. Não precisas de lingerie muito bonita e de saltos assim quase do metro para te descobrires e encontrares o teu feminino. Não. Precisas de estar bem com o teu corpo, com a tua pele. E foi isso que eu descobri que não tinha. As primeiras vezes no estúdio de pole dance foi horrível. Eu saía de lá a chorar. Porquê? Porque fazer os passos acrobáticos era peanuts. Eu já fazia yoga, já tinha flexibilidade e força. Mas e a sensualidade? O ver-me ao espelho. E o que é que acontecia? Revelation não havia. Não havia o soltar do soalho pélvico. Eu não sabia mexer as minhas ancas. Eu durante meses trabalhei em frente ao espelho.
soltar o pavimento pélvico, conhecer o meu corpo, o toque, porque não era o subir ao varão que nem uma macaquinha que despertou o meu feminino. E olhem que eu tinha amigas, e na verdade construí amigas para a vida, mas eu tinha amigas, coleguinhas de pole dance, que tinham assim umas performances maravilhosas. Mas isso não era tradução do feminino, delas estarem empoderadas de todas as suas partes. Muitas delas foi aí o primeiro clique que eu tive da performance da mulher, que até no verão. Então, eu conheci, tive acesso a muitas mulheres, muitas formas de estar, e aquilo era simplesmente maravilhoso, porque todas elas eram únicas. Tinha as macaquinhas, tinha aquelas que, tinha uma amiga que eu adorava, que ela só ia lá para dar uma volta, tirar uma fotografia e fazer o seu marketing pessoal. Então é neste encontro de mulheres que eu me fui encontrando, no sentido em que eu percebi que havia muitas partes de mim que não estavam ativas. Não é que não estivessem vivas, eu nem sabia que elas existiam. Foi ali no verão, naquele revelation, no toque, as melhores performances que eu tinha era quando começava muito devagar, o oposto, o espelho, devagar, a andar para o varão, baixa, sobe, vai ao chão, sobe com todo o tempo, o espelho do que eu estava a viver em modo TGV. O parar, o sentir o meu corpo, pequenos movimentos. Eu não precisava de mais, era menos. O saber andar de saltos, quase parecia uma bota da tropa, e ali, calma. Eu desenvolvi este estado de presença. E ali eu descobri-me. E foi muito giro, foram anos a viver esta dualidade. E era, sabe, eu sentia-me uma autêntica stripper, porque isto foi há muitos anos, em que não se falava como se fala hoje do pole dance, e também nunca tive necessidade de tirar uma fotografia e postar. Era meu, era para mim. E eu estava tão desconectada do belo que é ser mulher, da forma, que havia duas formas de eu estar no verão. Ou toda tapada, e que não dava jeito nenhum, porque nós precisamos de pele para subir, para o toque com o verão, é preciso pele, ou toda nua. Também não era bonito. Toda nua no sentido de uma cuequinha, também não era bonito. Não era sexy, não era sensual. Não dizia nada sobre o meu feminino, eu estar ali quase nua. E não era a questão das formas, não era a questão da barriguinha, não, é que é o belo, não é? O feminino precisa de forma, de mistério um bocadinho, a pele à mostra, precisa de cor. Os meus sapatos eram vermelhos, assim lindos, maravilhosos. Precisa de cor, precisa de simetria. Foi isso que eu fui descobrindo ali, eu e as minhas amigas, em frente ao verão. E eu tive a sorte de fazer boas amigas e ter amigas que puxaram muito pelo meu feminino. Eu acredito muito nesta união das mulheres. E eu recordo-me que uma vez nós fizemos uma sessão fotográfica e eu, completamente desconectada do meu feminino, levei as peças mais curtas que tinha. E levei uns calções brancos, que eram curtinhos, que via-se assim a bichinha do rabiosco. E a minha amiga perguntou-me: "Oh mulher, isso vai para onde? Vais nadar?" É que isso parece um fato de banho de nadadora, de marinheira, a verdade. Mas... E ela depois lá me emprestou a roupa dela, um bocadinho maior, com toque no sentido do tecido. E eu fui descobrindo. Então, o feminino
nasce, é despertado com outras mulheres. E a beleza de sermos todas diferentes, todas únicas, e que cada apontamento faz de nós icónicas, magnéticas, exclusivas. E isto é muito bom, esta união entre mulheres, porque nos permite ser como nós somos e no meio umas das outras, cada uma ter e apreciar a sua própria beleza, as suas formas. Não há uma única mulher igual. Se fores a uma festa, não há uma única mulher com o mesmo corpo que tu. Então foi isso que eu descobri ali, no meio de mulheres, no verão. E como eu estava a dizer, isto não foi um processo fácil. Aliás, está logo aqui as mãos, não é? O corpo a fechar, os ombros, não é? Nota-se muito. Porque é a minha história. E ainda está muito marcado, não é? Então, eu na altura vivia muito para o fazer e percebi que no verão não era fazer mais movimentos, era o ser, mais feminilidade. E foram meses até que eu me soltasse e nada acontecia. Eu comprei umas botas, os sapatos, os calçonetes, a lingerie e mesmo assim eu estava bloqueada. E eu fazia quase todos os dias trabalho de soalho pélvico, de soltar, de fazer aqui assim internamente o aperta e solta. Até que um dia nós fazíamos umas matinés, só mulheres e só pole dancers. Eu acho que nem amigas podiam ir, já não me recordo. E eu ia ver e eu ficava assim deslumbrada com a forma como as minhas amigas dançavam, tão maravilhosas, cada uma, com a música, com o disfarce, nós tínhamos sempre o disfarce, era uma fantasia, aquilo era lindo de se ver. E eu ia sempre a ver e bater palmas e inspirar-me e adorava mesmo esse convívio. Até que um dia foi organizada uma matiné no LX Factory, num sábado à tarde. E eu lá fui ver. E aquilo estava tão poderoso, elas estavam tão bonitas, que eu virei para o lado e disse: dá-me a tua fantasia. E minha amiga, como assim? Eu vou dançar. Ela, trocámos logo. E eu vestida de polícia, no final, taranana, e agora a Miss... Sim, porque todas nós tínhamos um nickname. A Miss Amor vai dançar. A primeira dança para elas e foi o soltar de polícia. Foi assim, surreal, eu senti-me tão bem, tão poderosa, eu sabia que elas estavam a ver, as luzes, o foco ali em mim. Escolhi uma música, já não me lembro qual foi. Depois havia uma amiga que estava a fotografar, eu estava ali, eu estava tão poderosa que eu soltei, passado meses eu consegui. E o curioso é que tudo na nossa vida são sinais. Miss Amor. Foi logo assim o início, não é? Entramos, compramos os sapatos e havia o nickname, que éramos das Misses. E eu escolhi a Miss Amor. Porque o que eu mais desejava era a procura incessante do amor, em que eu só me podia dar a mim mesma esse amor, de mim para mim. E ali, naquela matiné em que a Miss Amor dançou pela primeira vez, com o seu disfarce de polícia, ela trouxe-me muita sabedoria. Ela permitiu-me que eu me conhecesse a mim mesma, que eu me explorasse, que eu me unisse com todas as minhas pecinhas, com toda a minha história, que me unisse, e daí nasceu, eu vi-me pela primeira vez a mulher inteira. Uma mulher... Eu acho que todas nós precisamos destes efeitos. Quando nós reunimos todas as partes nossas, mesmo aquelas que não são bonitas, as partes mais sombrias,
com a parte mais luminosa. Porque ninguém é Buda, não é? Se fôssemos Buda já não estávamos cá. Então, todas nós temos esta parte menos boa e esta parte muito luminosa. E é nesta integração, neste olhar, nesta união, que nasce a sábia, que nasce a mulher que é inteira, porque não lhe falta nada. E foi nesta união do vazio dos milhões que me permitiu ir à procura da mulher. Então o racional, o intelectual, a mente estava lá e precisava de uma parte, que era o corpo. O masculino trabalhava bem, porque todas nós temos os dois lados, não é? O feminino e o masculino. O masculino, o que era para fazer, entrar às 9 da manhã, sair às 8, fazer não sei quantas análises, analisar rastros financeiros e tentar fazer ali os ajustes para baixar ou subir, ou às vezes quando me telefonava, dizer, Susana, este rating tem de ser mesmo validado, por favor, seja simpática. Nós conseguimos, é o racional. Córtex frontal. E o feminino? O feminino é corpo. O feminino é o movimento, é a essência. E eu já tinha o masculino muito bem integrado em mim. Eu já sabia trabalhar, fazer dinheiro, já tinha comprado uma casa, nesta altura eu tinha um negócio próprio. Então, eu trabalhava, analisava os milhões de euros na Avenida da Liberdade e ainda geria uma clínica médica. Pois é. Deixa-me só aqui um parênteses contar esta história da clínica médica. Houve uma vez que eu fui para a Índia à procura do guru que me fosse dizer como é que eu preenchia o meu vazio interno. E eis que nessa viagem à Índia eu fui... não é um cartomante, assim, aquelas pessoas sábias, não é? Tipo quase um curandeiro. Um curandeiro. E esse curandeiro disse-me o seguinte: tu ficas no corporativo, mas tens também um trabalho para fazer fora do corporativo. Tu és a união dos dois. Passado 2 dias, eu cheguei a Lisboa e umas moças estavam a vender o laboratório de análises clínicas porque elas tinham-se chateado. E eis que eu comprei a parte delas do laboratório de análises clínicas e desenvolvi numa clínica médica. Já na altura era com medicina convencional e alternativa. Então, ginecologista, clínica geral, reiki, osteopatia, medicina tradicional chinesa. Eu fiz essa união. E geria também a partir da Avenida da Liberdade. E mesmo assim, havia o vazio. Claro que na clínica eu não faturava milhões, mas eu geria muitas pessoas, médicos, recepcionistas, analistas, então, a partir da Avenida da Liberdade. Então, quanto mais racional, quanto mais eu trabalhava a minha mente, não é aquele sentido quadrado, mais eu precisava de me descobrir. Porque eu na altura já fazia yoga, mas ainda assim não era suficiente. Eu precisava de dançar, de libertar o corpo. E nós mulheres precisamos disso. Nós mulheres 40 mais vivemos muito aqui no intelectual. Nós precisamos de soltar o corpo, de dançar, de honrar as nossas formas, de se libertar, de fechar os olhos e dançar. Imagino sempre, fecho os olhos, imagino sempre assim uma Miss Piggy, vai para a direita, vai para a esquerda, descoordenada, mas é isso, soltar, gente. Respirar e soltar o corpo, mexer, revelation. É isso que nos traz energia, é isso que nos traz fogo, é isso que nos traz vontade de viver. E dançar tem uma energia sensual, puxa por nós isso, o sexiness. E é profundamente terapêutico fazer estes 2 trabalhos, racional e corpo. É terapêutico, é vida. E eu sinto-me hoje profundamente em paz fazendo a minha prática de yoga, fazendo a minha dança ao espelho. Já não tenho verão em casa, essa era outra parte, eu também tinha um verão em casa, claro, né? Super disciplinada, se eu não estava a fazer aquilo bem, eu tinha de
ir para casa praticar e tinham um espelho em casa. Claro, não é? Somos mulheres super disciplinadas, queremos a perfeição. Então é engraçado que tudo isto, né, todas estas crenças que nós temos por nós, elas vêm-se revelando. Então esta minha vontade de ser aceito por mim mesma, de esta procura por amor que eu procurava no outro e percebi que estava em mim, no meu corpo, na aceitação das minhas características próprias, não é? Porque cada mulher é, como eu estava a dizer, é mesmo muito especial. E este foi assim um episódio durante anos que eu vivi, esta dualidade. Porque na altura já se falava do feminino, mas o feminino é muito mais que o batom vermelho ou a unha vermelha que eu hoje tenho. O feminino está em saber ser mulher, está em saber receber o que vem de fora, receber corpo da mulher. Está em acreditarmos que merecemos que coisas boas aconteçam na nossa vida. E isso foi muito nesta transição do vazio dos milhões ao pole dance. Foi esta vida que um dia consegui dizer para mim que nós, mulheres, nós merecemos viver mais, ser mais, expandir mais. E na altura eu não acreditava que era possível. Eu estava muito formatada no by the book, fazer, e para conquistar, para a performance. E este trabalho que eu fiz com o pole dance, com o meu corpo, isto permitiu-me aceder à minha camada mais profunda da mulher, conseguir apaziguar aqui as minhas feridas emocionais. Feridas nada mais são do que traumas e que faz com que nós desenvolvamos estratégias para ir para a vida e sobrevivermos e sermos aceitos pelo outro, mas que todas elas contam a nossa história. E eu, durante muitos anos neste processo, eu tentei tapar, fingir que elas não existiam e camuflar-me nos vestidos caros da Avenida da Liberdade, nas malas, até nas viagens que fazia. Mas isso não me trouxe paz, isso não me trouxe sabedoria interna. E é essa sabedoria interna que mora no corpo, aqui dentro, saber quem nós somos, a nossa essência e acreditar que é possível tudo, que é possível esta dualidade, que temos várias dimensões, a da mulher, a da mãe, a da lover, a profissional. Integrar isso tudo numa só mulher e assumir. E quanto mais diferentes, quanto mais formos nós mesmas, mais vida nós vamos ter. E mais vida, mais histórias, mais experiências, mais ir para a frente, aqueles movimentos de expansão. Oi, até caiu. Nós vamos permitirmos isso, nós vamos mesmo expandir. Quanto maior for o salto de confiança em fé, em que se eu não estou bem, há outra forma de viver melhor. E isso foi o que a Miss Amor me trouxe. Esta segurança no corpo, eu gostar do meu corpo, porque às tantas eu percebi, eu fazia lá uns pinos, assim, umas coisas com as costas arqueadas, porque reparem, eu estou aqui, não é sentada. Não, estou aqui com vocês, mas se eu fizer isto... Agora, por acaso, esta câmera não é assim muito boa. Mas se eu fizer... Aqui, a câmera... Desculpem lá, não é um modelo, é a câmera. Se eu arquear aqui assim um bocadinho as costas, e vocês tentem fazer isto, quando tiram fotografias, se arquearem aqui um bocadinho as costas, se fizerem assim um toque, uma ligeira coisa, a fotografia vai ficar muito melhor. Então, é este ponto de descobrir o meu corpo que a Miss Amor me trouxe. Esta desaceleração, este tempo
porque antes de chegar ao verão havia sempre ali um momento de pausa que espelhava com o que eu vivia durante o dia. E o que eu gostava de passar era: é ok sentirmos esta dualidade, e é ok explorarmos mais, e é ok e deve fazer parte o masculino e o feminino, os dois da mesma pessoa, e é ok vestir o fato, e é ok ser super profissional, e é ok ser a sexy lover, ser aquela mulher com vida, com fogo, com paixão. E eu sou muito grata aqui à minha Miss Amor, que me trouxe este feminino e permitiu-me integrar tantas pecinhas de mim. Se eu voltar lá atrás, e já contei aqui, a mulher que não mexia as ancas, que não sabia mexer as ancas, como assim? A mulher que não sabia fazer um chicote assim, com o cabelo. Pequenos movimentos. E isso foi o que a Miss Amor me trouxe. E isso não se aprende nas faculdades. E isso não diz... Não nos torna umas strippers. Não... Isso dá-nos mais magnetismo. Este tipo de movimentos dá-nos sensualidade, dá-nos prazer e permite-nos viver com muita vontade, com muito fogo, com muita energia. Este tipo de movimentos de cuidar do nosso feminino, e cuidar do feminino não é apenas fazer as mãos, não é apenas ir ao cabeleireiro, não é apenas um batom vermelho, é também, ou uma make-up que hoje está impecável, é também cuidarmos do nosso corpo, dos nossos órgãos femininos, das nossas maminhas, da nossa barriga, do nosso útero. Porque que cada vez mais mulheres, e principalmente com a perimenopausa e a menopausa, não é? A perimenopausa é só a travessia até a menopausa. Há muitas mulheres que começam a ter doenças femininas, não é? Nesta zona. Porquê? Porque é a explosão. Aquilo que estava guardado, o corpo somatizou-se. O corpo precisa de movimento para libertar as emoções. Todas as emoções que nós sentimos ao longo do dia ficam guardadas no nosso corpo. E se nós não olharmos para elas, elas somatizam. E mais tarde acontecem doenças. O corpo, a libertação do movimento. Então isto do ser feminino, nós somos mulheres, é para cuidar da nossa energia. Uma mulher bonita, que se apresenta bem, ela já vai toda poderosa dela mesma. Claro que ela vai atrair mais atenção, porque está bem vestida, mas se ela tiver essa confiança, essa segurança nela mesma, não pelo melhor vestido, mas porque ela se sente bem no corpo, ela vai ser a mulher mais atraente, mais magnética, mais bonita. Ela vai ser o centro das atenções, mas não é aquele olha, é aquele que se sente. E isso nós, mulheres 40 mais, eu sinto mesmo que essa é uma das nossas maiores feridas, se trabalhar o nosso feminino, revelarmos quem nós realmente somos, explorar, descobrir, porque foram 40 anos em caixas, em vazios, em que nós éramos números, nós éramos by the book, performar para os outros. Então eu sinto mesmo, e eu quero que vá comigo, que os 40 a mais só revelam aquilo que está dentro de ti. Podem revelar coisas muito boas, pode revelar este fogo, este poder de viver mais, viver com prazer, viver no corpo. Viver no corpo, sentir a vida, sentir a energia, querer ir para o mais. Querer, não. Eu costumo dizer que querer, todas nós queremos muita coisa.
principalmente as crianças, que eu tenho uma criança pequena, quero tudo e mais alguma coisa. Porque a mulher 40 mais, a mulher segura, madura, ela já não quer. Ela deseja. E o desejo vem de onde? Vem do corpo. Tu conheceres as tuas necessidades e os teus desejos do corpo, não é do racional. É tu mandares toda a tua sabedoria, todo o conhecimento ao ar e tu confiares e vais. E vais e entras naquela sala e sentes. Tu não abres a boca, tu não dizes bom dia e sentes a tua energia. Esta é o maior movimento que uma mulher 40 mais deve e pode fazer. Um movimento de trabalhar o seu corpo, de trabalhar o seu feminino, aceitar, amar, miss amor, amor. Amar o seu corpo, todas as suas camadas, todas as suas dimensões. E se há uma coisa que o vazio dos milhões me trouxe, foi descobrir esta sensualidade, foi descobrir esta miss amor que estava dentro de mim. Ela já vivia dentro de mim. E eu acredito que em todas as mulheres que me vão ouvir, porque nós atraímos umas às outras, todas as mulheres que me vão ouvir têm uma miss dentro dela. E este é o desafio que eu te lanço. Qual é o nickname da tua miss? O que é que tu sentes de trabalhar mais na tua energia, na tua essência, no teu feminino, para que tu decidas que os 40's Best Era vai ser a era em que tu és mais amada e que te sentes melhor na tua pele, mais desejada por ti, principalmente por ti e as tuas relações. Quando nós nos curamos, conhecemos quem nós somos muito mais atraentes para o outro. Isso é aquele afrodisíaco. E posto isto, se me estás a ouvir, eu falo diretamente para ti. Se tu sentes no teu corpo, não na tua mente, que queres vir trabalhar este lado do corpo, da pele, da sensualidade, do sexiness, vem comigo, porque eu estou a criar assim o maior movimento das mulheres 40 mais, em que vivem a sua melhor fase de sempre. Comenta aqui, estou pronta e vamos começar a conversar. Entretanto, próximo episódio, vamos falar sobre algo em mim que tu ainda não conheces. Que é, sou muito prática e também sou muito sonhadora. E então, houve uma vez que eu fui para Bali, inspirada no livro Eat, Pray and Love. Eu não fiz escala em Itália, mas fiz escala em Hong Kong, onde fui a 2 restaurantes Michelin maravilhosos. Eu só ia 2 dias e decidi ficar 4. E foi nesta viagem em que eu fui convidada para dar aulas de yoga e que tive uma conversa muito poderosa sobre a maternidade. Mas isso eu conto no próximo capítulo. Até já, até já!